pessoal, aqui é Silvana e vou falar para vocês a matéria de hoje. Bem, os conteúdos serão equação reduzida da reta, coeficiente angular, coeficiente linear e equação da reta contendo um ponto e a direção, ou seja, o coeficiente angular. Então, começando pela equação reduzida da reta, o que é que a gente precisa saber? Então, para obter a equação reduzida da reta, podemos isolar ou deixar sozinho o y da equação geral dessa mesma reta. Então, segue o exemplo aí embaixo. Se eu tenho x mais y menos 6 igual a zero, isolando o y, ou seja, deixando ele sozinho, eu vou ficar com menos x mais 6. Então, essa é a representação da equação reduzida da reta. Outra sugestão. Então, se eu tenho x menos 2y mais 6 igual a zero, então, isolando o y, de acordo com o que vocês estão vendo aí, eu vou ficar com y igual a x dividido por 2 mais 3. Lembrando que 6 eu posso dividir por 2, por isso que vai ficar mais 3. Outra sugestão é y igual a menos x dividido por 2 mais 3 dividido por 2. Lembrando que, quando a gente tem a fração, ela vai ficar isolada, ou seja, vai ficar separada, tá certo? Os termos na fração, como está o exemplo aí, o exemplo B principalmente. Então, vejamos alguns exemplos. Determinar a forma reduzida da equação da reta, que passa pelos pontos A e B. Então, a gente já viu essa questão do determinante, ou matriz. Então, colocando os pontos na matriz e resolvendo a diagonal principal, que é o que está em azul, e a diagonal secundária, é o que está em vermelho. Lembrando que a secundária é negativo, se o resultado vier negativo, você negativo com negativo se torna positivo. E aí você resolve normalmente, chegando à equação geral, e depois isolando o y, você chega na equação reduzida. Então, determinar a equação reduzida da reta S, representada no gráfico abaixo. Então, o que é que a gente tem que fazer primeiro? Identificar os pontos A e B do gráfico. E depois montar a matriz, como no exemplo anterior, e aí segue do mesmo estilo. Vamos ver agora o coeficiente angular e linear. Como é que a gente chega ao coeficiente angular e linear? Então, os coeficientes angular e linear podem ser obtidos a partir da equação reduzida da reta. Se observar uma representação da equação reduzida, eu estou colocando duas representações. A primeira, y igual a x mais b, que se assemelha à função do primeiro grau, e a segunda, y igual a mx mais n, que é o que você vai encontrar no livro de vocês. Então, nesse esquema que eu coloquei aí, quem é o coeficiente angular do primeiro exemplo é A e do segundo exemplo é M. Quem é o coeficiente linear do primeiro exemplo é B e do segundo é N. Então, vejamos alguns exemplos. Considerando algumas equações reduzidas abaixo, determine os coeficientes angular e linear de cada caso. Então, eu tenho no exemplo A, y igual a menos x mais 6, onde o coeficiente angular é menos 1 e o coeficiente linear é 6. No exemplo B, eu tenho y igual a menos x dividido por 2, mais 3y dividido por 2. O coeficiente angular é menos 1 meio e o linear é 2 meios. No terceiro exemplo, y igual a menos 2x dividido por 3, onde o coeficiente angular é menos 2 sobre 3 e o coeficiente linear, no caso, não existe, é 0. Então, encontrar o coeficiente angular de uma reta a partir da tangente do ângulo. Então, a gente só pode usar a tangente para essa situação. Então, se eu tenho o ângulo de 45 graus, a tangente de 45 é 1. Se eu tenho o ângulo de 135 graus, o que falta para completar 180 é 45. Mas observe que a reta está decrescente. Então, nesse caso, vai ficar menos 1. Então, lembrando que podemos observar que o coeficiente angular determina a direção, a inclinação da reta. Se ela é crescente ou decrescente, ou seja, se A maior que zero, a reta é crescente. Se A menor que zero, a reta é decrescente. Igual ao estudo da função.
Então, como obter o coeficiente angular de uma reta a partir de 2 pontos? Então, tem essa expressãozinha aí, que é a variação de y sobre a variação de x. Então, observando o exemplo, vamos calcular o coeficiente angular de uma reta que passa por 2 pontos. Então, é o final menos o inicial. Então, 2 do ponto B menos y do ponto A, que é 4. E no denominador, a gente vai colocar o quê? 3 do x de B menos 5x de A. E aí a gente tem menos 2 sobre 8, simplificando, vai ficar menos 1 sobre 4. Então, esse é o coeficiente angular para essa situação, quando a gente tem 2 pontos. Vamos exercitar. Então, determina a equação reduzida da reta representada no gráfico abaixo. Então, eu tenho o gráfico que a reta está com um ângulo de 60 graus. Então, usando y igual a mx mais n, eu tenho que a tangente de 60 é raiz de 3. E como a reta toca o eixo do y, então lembrando que esse ponto que quando toca o eixo no y é o coeficiente linear. É o b se a gente está trabalhando na função do primeiro grau. Então, logo, a equação reduzida para essa reta vai ficar y raiz de 3x mais 2. Outro exemplo, observar a equação reduzida da reta representada no gráfico abaixo. Então, eu tenho uma reta que eu não tenho o ponto que toca diretamente assim definido, o ponto que toca no eixo do y, mas eu tenho 2 pontos na reta. Então, a gente já viu no início que eu posso identificar o coeficiente angular a partir de 2 pontos. Então, eu identifico os 2 pontos no gráfico A e B, encontro o coeficiente angular, como está expressando aí, e eu chego y igual a menos x mais n. Porém, como é que eu descubro n? Então, eu pego qualquer um dos 2 pontos, ou o ponto A ou o ponto B, nesse caso eu peguei o ponto A, substituo na expressão acima, y2 e x1, e encontro o valor de n, que é 3. E assim eu consigo formar a minha equação reduzida da reta, que vai ficar y igual a menos x mais 3, menos x mais 3. E continuando, para finalizar, a gente tem a equação da reta conhecendo o ponto e a direção, ou seja, o coeficiente angular. Então, pela equação fundamental da reta, então, a partir da equação do coeficiente angular que a gente já viu no slide anterior, a gente pode montar essa outra expressão, né? Y menos y0 igual a m, entre parênteses, x menos x0. Então, o exemplo aí abaixo, determinar a equação geral e reduzida da reta, que passa pelo ponto A e tem o coeficiente angular. Então, como é a partir dessa equação, como é que eu chego à equação geral da reta? Então, eu só vou substituir o valor de x e y na expressão, ou seja, o x e o y inicial. Então, eu vou considerar y menos 4, que é o y de A, igual a 2, que o coeficiente angular foi dado no exemplo, x menos com menos, né, de menos 1, então vai ficar mais 1, que é o x inicial. Então, resolvendo aí, eu tenho 2x mais 2, né, multiplicando 2x e multiplicando por 1, eu vou obter a equação geral da reta. E o outro exemplo, eu estou mostrando como chega a equação reduzida da reta usando a mesma expressão. Então, basta que você isole o y, passe o menos 4 para depois da igualdade, e aí você tem a equação reduzida da reta. Eu espero que tenha entendido, e eu estou postando também um material para vocês resolverem os exercícios de acordo com esse slide. Beijão para vocês e bom estudo!